Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um programa Sexto Sentido. Porque espiritualidade também é cultura. E aqui, cultura também espiritualiza. E trazendo, quem que eles... Chico Penteado. Novamente com a gente. E ele vai falar hoje um assunto que é uma polêmica, gente. Governo oculto e os reptilianos. É isso aí. Você sabe, Chico, que todo mundo fala muito mal dos reptilianos por causa dessa história do David Icke na África. E outros. Só que na África mesmo, eles não são tão mal falados, porque eu estive na África, no Egito, existe um deus Sobek que é adorado. E eu tive uma experiência fantástica com esses reptilianos lá na África. Mas eu não vou contar porque o assunto hoje é com você. É Chico, né? E nós queremos saber qual a função desses reptilianos dentro dos governos do mundo. Perfeito. Olha, é o seguinte, sempre vai existir entre extraterrestres a pirataria. O que você chama de pirataria? Pirataria é o seguinte, por exemplo, nem toda nave que penetra a Terra é uma nave autorizada, entendeu? Existem times por capitães não autorizados. Então, por exemplo, se um determinado reptiliano, ou até um humanoide, ou qualquer outro tipo de ET, tem ET felino, tem ET com cara de inseto, a vida inteligente pode se desenvolver. Outro dia eu ouvi falar de um cara que tinha tentáculo de polvo. Quer dizer, a vida inteligente pode se desenvolver a partir de vários animais, vamos dizer assim. Certo. Sim. Então não é necessariamente só o réptil, ou só o inseto, ou só o humano. Existem felinoides, feline aliens, né, a gente chama, até canídeos, etc. Você chama de pirata? Não. Estou dizendo assim, a vida pode se desenvolver de várias formas. E uma nave dessas entidades pode ser uma nave não autorizada com intenções piratas. E essas naves piratas gostam de fazer negócio. O que é fazer negócio? É fazer negócio com os governos desses planetas mais primitivos. Então, fala assim, olha, você quer uma arma nova? Então você tem que me dar não sei o quê, entendeu? O que eles precisam, entendeu? Eles usam a Terra geralmente para se reabastecer. Ah, é? Extraterrestres, de uma forma geral, precisam da Terra como entreposto de reabastecimento. É um planeta cheio de vida, né? Agora, assim, por exemplo, tem certos atos que eles querem fazer que seria realmente roubar da Terra, e para isso eles precisam da ajuda de governos, ou seja, não serem molestados por governos terrestres, principalmente os Estados Unidos, aqueles grandes governos. Então, ele fala assim, olha, então a gente toma lá da cá. A gente quer, por exemplo, 500 seres humanos para fazer experimentos biológicos, abrir, matar. Fala assim, tá bom, então tá, mas o que eu te dou? Você me dá em troca? Eu te dou uma nova arma química, uma nova arma nuclear, entendeu? Beleza, troca, entendeu? Então os governos fazem convênios com ETs essencialmente piratas, entendeu? Isso não significa que toda a raça reptiliana, que todo o glorioso império reptiliano que está lá em Orion, que está em Alnitak, Alnilan, Mintaka, entendeu? Toda a raça reptiliana e todas as vertentes reptilianas estão envolvidas. Existem reptilianos positivos, até porque eu conheço uma raça reptiliana que trabalha com consciência junto com o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira. Eles impulsionam a consciencialidade no nosso planeta. Eles trabalham de forma extrafísica, se encontram com as pessoas em projeção da consciência para impulsionar, inclusive, a consciencialidade Aliás, do eu acho planeta. que o melhor método, o método que eles mais utilizam é a projeção. Assim, É o método porque que eles... é físico-etérico, né? É físico, entendeu? raramente, eles muitas vezes não viajam em naves, eles simplesmente se conectam mentalmente em qualquer lugar do universo com qualquer um. É uma fusão de consciências. Não precisa voar até um planeta se você simplesmente quer falar com alguém. Claro, projeção da consciência é uma das formas. Mas né? eu queria fazer uma pergunta para ele a respeito do seguinte: se você tivesse que identificar um reptiliano em qualidades e defeitos, por exemplo, a grosso modo dizendo, o que você poderia colocá-los assim? Como é que você poderia... Com relação a outros ETs? Por exemplo. Não, uma coisa que os reptilianos têm, assim, eu acho bem característica, eles têm muita emoção, eles são meio temperamentais, às vezes eles são um pouco esquentados. Eles não são frios como os Zetas, ou eles não são também tão angelicais quanto os Pleiadianos, essas coisas. Eles são meio passionais e eles são um pouco sensuais, eles gostam de coisas bonitas, eles gostam de exuberância. Os planetas reptilianos têm cidades assim as mais magníficas, eles não são muito modestos, não. Não. Ah, é? Não, eu acho que não. Não medem esforços, não. Não, eles gostam de luxo. Eles são um pouco, assim... Um pouco ligado à luxúria. Um pouco luxurioso. Eles gostam do sexo. Gostam de cidades, de edifícios muito magníficos, glamurosos com muitos relevos, com muitas
pedras preciosas incrustadas e tudo mais, as roupas sempre muito ricas. É uma mania deles. Eles não são, por exemplo, existem planetas que, vamos dizer, são mais clean, entendeu? Todo mundo de branco, todo mundo igual, meio que tocando harpa, né? Eles não, eles são, por exemplo, as visões que eu vi da cidade capital reptiliana, parecia uma Nova York, muito rica, assim, tinha prédio muito alto, tudo com aqueles relevos em ouro, entendeu? É uma cidade como a nossa, só que muito mais suntuosa. É como se fosse uma Nova York, assim, a 8ª potência, entendeu? Agora voltando ao assunto de governo oculto. Uhum. Lívia, você tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Falando em personalidade, né, desses seres, eu gostaria de saber se eles se afinizam, se eles acabam tendo uma afinidade com pessoas que também correspondem a esse tipo de personalidade. Excelente pergunta. É o seguinte, o ET, você tem o ET que merece. Todos os contatos que você faz são com ETs que foram com sua cara. Eles foram com sua cara porque você é parecido com eles. Tem uma afinidade aí. É como guia espiritual. Você tem o guia espiritual que parece com você. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, às vezes eu durante uma hipnose eu manifesto o Kraka, né? E as pessoas falam assim, mas isso é o que você já pensa normalmente? Não, é lógico, porque o que eu penso é o que ele pensa, porque o que ele pensa é que faz com que eu pense. É o que eu você era já, né? É o que eu sou. Se você é a reencarnação dele, então eu tenho que concordar com não ele. dá pra mudar muito de uma reencarnação pra outra, né? Algumas coisas eu posso falar assim, isso não faria mais, né? E o que eles falam dos felinos? Olha, os extraterrestres de uma forma geral, eles estão em trégua, entendeu? Os reptilianos, eles não fazem parte daquela confederação de planetas que zela pela Terra. Tem os 24 anciões e tal, né? Eles são dissidentes. Os reptilianos têm algumas leis diferentes. Os reptilianos têm um governo monárquico. Os reptilianos, eles têm algumas leis que, por exemplo, obediência é recompensa, ou seja, não se discute ordens. Então, por exemplo, eles têm algumas coisas que a confederação de planetas não considera legal. Então eles são materialistas, Monarquistas, são autoritários, mas são felizes. Eles, como espécie, eles são super eu eficientes. acho que a semente dos terráqueos veio deles. Não, é que a Terra ainda é um planeta muito Porque... jovem, entendeu? Mas os reptilianos, eles se tornaram uma espécie antiga, eles conseguiram se ultrapassar a barreira da extinção, porque a Terra está na beira da extinção. Então, por exemplo, sabe, uma coisa que eu aprendi sobre extraterrestre é o seguinte, o que é uma raça bem-sucedida? Uma raça bem-sucedida é uma raça que consegue manter a sua biosfera e não se extinguir, entendeu? Então os reptilianos, eles, no sistema deles, nas leis deles, que para outras espécies confederadas podem ser consideradas ruins ou não tão legais, mesmo assim eles conseguiram se manter, conseguiram sobreviver esses milhões de anos, se expandir por planetas e viver numa paz deles, entendeu? Nas leis deles, fazendo nada deles. O grau de materialidade física deles é a mesma que a nossa? Bom, eles têm a capacidade de sair em corpo astral, eles têm as capacidades de se desmaterializar e tudo mais, mas eles não são etéreos como certas raças que a gente chamaria de raça de quinta dimensão, essas raças imateriais, tipo o arturiano, que já não tem mais corpo físico. Os reptilianos, eles optam por se prender à matéria. Eles gostam de ter um corpo. Eles gostam do mundo das formas. Eles gostam do mundo das formas. Mas a tendência não é ser um arcturiano, abandonar o materialismo, abandonar o mundo das formas. Sabe o que é uma ser coisa? Mais consciência do que matéria. Sabe uma coisa que é legal? Quando você entra no estágio de extraterrestre, desses seres cósmicos, você migra para o planeta que você se identifica. Então, por exemplo, se você achar que você quer transcender a matéria, você não vai ser um reptiliano. Entendeu? Você vai para um lugar onde já vigora isso. Né? Não, tudo bem, mas como é que acontece a evolução dos reptilianos? Porque toda espécie tem a sua evolução que vai se tornando cada vez menos densa, né? Mas comparativamente, os reptilianos estão encruados, vamos dizer assim. Eles são ainda bastante materiais por serem muito antigos. É típico deles, entendeu? Então eles estão muito próximos da gente. Por isso que os reptilianos falam uma coisa muito engraçada. Eles falam pra mim umas coisas gozadas, assim. Falam assim, por que eles criticam tanto a gente se eles parecem tanto conosco? Até o cérebro reptiliano nós temos. Então assim, nós parecemos mais com um humano do que o Ashtar Sheran.
Não é por causa da aparência física, mas é o comportamento. Porque o reptiliano é mais ou menos como se fosse um povo cabeça quente, como se fosse a Sicília lá na Itália. Então, entendeu? mas Eles são meio esquentados. Mas esse novo ciclo também permite ao ser humano um pouco mais de avanço nesse sentido. Quer dizer, a gente está se tornando menos denso porque o novo ciclo já está implantado aí e a gente está se utilizando um pouco mais nossa matéria. Então, quer dizer, esse conceito de que o ser humano ainda é grotesco e cruel, ele está se deixando um pouco de lado agora porque está entrando numa nova fase, né? Ele vai Nós estamos rapidamente absorvendo abandonar isso. já. Ser humano, porque o humano, na verdade, é humanoide. O verdadeiro humano é o Astaxerão, os caras das Pleiades. A gente quer imitação. Então, por exemplo, o que acontece? O humanoide, o humano terrestre, vamos dizer, evolui muito rápido. Então, logo ele vai esperar a materialidade animal, do né? reptiliano. Mas aí a identificação com o reptiliano talvez seja menor. Ele vai ficar mais etéreo, mais rápido. Eles são dominadores? Eles gostam de exercer influência em planetas. Falando em exercer influência, Mauro, nós estamos conversando eu e o Mauro sobre isso. Eles exercem influência, voltando à pauta que é governo oculto, no nosso planeta de que forma? Olha, eles exercem influência, a parte pirata, a parte que está fazendo coisa errada mesmo, pelos convênios com governos, né? Eu não acredito, por exemplo, na coisa que o David Icke fala, que a rainha da Inglaterra, por exemplo, é uma reptiliana, que todas as pessoas ricas e más do mundo são reptilianas. Eu acho que isso é um pouco utópico. Isso né? é uma loucura, porque afinal de contas, ele é um republicano, ele é antimonarquista, então como ele não gosta de reptiliano, ele colou a imagem, falou que a Arizona Wilder ele entrevistou uma mulher chamada Arizona Wilder, e a Arizona Wilder disse assim: eu assisti uma cena em que a rainha da Inglaterra comia uma criancinha, olhava para mim e falava: não diga para ninguém que você viu isso. Agora eu pergunto para vocês, você acha que uma criatura que come uma criancinha ia deixar essa mulher sair viva para sair contando por aí na televisão? Realmente, eu acho que tem muito folclore em cima. É incoerente. Como é que ela sobreviveria? A rainha fala assim: você é a sobremesa, peraí. Ainda real, né? Chico, mas tem uma coisa curiosa que a gente quer saber agora do Chico, é o seguinte: você tem alguns exemplos desses convênios com os governos brasileiros, com os governos mundiais? Não, existe na ufologia muitos mitos, né? A gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo. O Difícil Dulce, né, em New Mexico, que seria onde tem os experimentos. Aí não teria só reptilianos, teriam ETs de várias espécies que aceitam convênio. O que a gente chama de convênio significa assim: negociar com os governos da Terra em troca de tecnologia e receber essencialmente seres humanos para fazer experimentos. Mas eles precisam disso mesmo, você acha? Não sei, gente, eu não sei. Eu acho que é meio grotesco essa história, né? As pessoas me perguntam tanto isso, como que que eu vou saber, né? Quer dizer, Chico, eles não me levam para lá para ver isso, né? é interessante isso, voltando no foco. Existe alguma interferência reptiliana no gene, na genética humana? E sim, isso eu acredito que sim. Existem alguns indivíduos que têm gene reptiliano, porque é possível cruzar, hibridizar o reptiliano com o humano. E o reptiliano tem uma atração sexual muito forte pelo ser humano. Isso é uma coisa muito curiosa, existem muitos casos. Eu já vi, inclusive, na Discovery Channel, uma mulher dando entrevista que mantinha relações com reptiliano. Pamela Stonebrook. É isso aí. E existem outras. A Mary Rodwell. Também vi. A Mary Rodwell é uma australiana que ela fala hoje em dia de um conceito novo na ufologia, que é o conceito de abdução positiva, ou seja, ela fala assim que as pessoas são levadas às naves, como eu fui levado, e que embora aquilo cause medo, cause horror, aquilo não é uma experiência necessariamente negativa. Então, por exemplo, muitas pessoas acabam sendo levadas às naves e depois desenvolvem a paranormalidade, são curadas e tudo mais, embora tenha sido uma experiência assustadora no momento. Então, o fato de ter sido assustador não significa que foi ruim. Então, a Mary Rodwell, assim como a Dolores Cannon, como a Barbara Lamb, sustentam essa corrente de que o David Jacobs colocava: se a pessoa foi levada contra a vontade, ela foi violentada e foi uma maldade. E colocaram implante também nelas, por exemplo? Elas receberam implantes, mas não significa que isso foi mal para elas, entendeu? Em alguns momentos elas recebem implantes. Eu, por exemplo, eu fui implantado. E o que aconteceu? A minha paranormalidade abriu, eu comecei a sair do corpo, não sei o quê, coisas que eu não fazia naturalmente, porque eu era encruado, eu era outra pessoa há 10 anos atrás. Chico, se você tivesse que mandar hoje uma mensagem para os internautas em relação à civilização reptiliana, o que você diria? Eu diria o seguinte: olha, existe bom e mal em todas as raças, não confie em ETs bonitos, só porque eles são bonitos.
Eu já ouvi muita gente falando assim, eu quero contato se for com um loiro de olho azul, o Ashtar Sheran ou Kahan, mas se for um ser meio rugoso, meio feioso, eu não quero. Então eu falo assim, então você não está interessado em nada, você está escolhendo um namorado ou o quê? Você quer um contato ou você quer... O que você quer? Tá Então, certo. gente, liberação e vitória em suas jornadas individuais no mundo das formas. É isso aí, é a nossa mensagem para você. E que você pesquise antes de julgar. Aliás, nós não temos a capacidade de julgar, mas que a gente consiga sentir a energia do outro. E autoconhecimento. Nós somos a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Porque